Tudo sobre os adversários de Bahia e Corinthians na Libertadores 2025 você vai ver agora nesse vídeo. Vamos detalhar tudo e o que esses times precisam fazer para chegar na fase de grupos da Libertadores. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, este é o canal Torcedorismo, seja muito bem-vindo aqui. A gente fala sobre todos os clubes brasileiros, então não deixa de se inscrever. Estamos tentando bater 70 mil inscritos até o final do ano, falta um pouquinho para bater 66 mil, então se inscreve, não esquece de deixar a curtida, porque hoje a gente vai falar de Libertadores da América. Bahia e Corinthians estão de volta na maior competição internacional do nosso continente, né? O Bahia já está um tempão fora da Libertadores e está de volta, e eles se classificaram para pré-Libertadores, né? É Libertadores, mas é aquela fase prévia da Libertadores. Se você não sabe como funciona, eu vou explicar rapidinho antes da gente falar dos adversários que foram definidos ontem em sorteio. Inclusive já sabemos o caminho inteirinho de Bahia e Corinthians para chegar na fase de grupos. Vamos falar sobre isso, mas como é que funciona a pré-Libertadores? São 19 times disputando 4 vagas na fase de grupos, tá? Então, na primeira fase são 6 times disputando mata-mata, ida e volta. Os times de ranking superior decidem as vagas em casa. Então, primeira fase, 6 times, 3 times passam e aí vão para a segunda fase. Na segunda fase, eles já se juntam a mais 13 times. Aqui é onde os clubes brasileiros entram na Libertadores também, onde Bahia e Corinthians vão entrar. Então, esses 16 times, mesma coisa, se enfrentam em jogos de ida e volta. 8 times passam para a terceira fase, mata-mata de novo, ida e volta. E aí, os 4 times que passarem estarão na fase de grupos da Libertadores. Assim funciona a pré-Libertadores. A primeira fase já vai acontecer no iniciozinho de fevereiro, daqui a pouquinho já, né? Estamos quase em 2025. Entre os dias 5 e 12 de fevereiro, conheceremos os times que vão para a segunda fase. Na segunda fase, onde Bahia e Corinthians entram, vão ser os jogos na semana de 19 e 26 de fevereiro, próximo do Carnaval. E na terceira fase, 5 e 12 de março, aí conheceremos ali no finalzinho de março, no meio de março, conheceremos ali os 4 times que vão para a fase de grupos da Libertadores. Vamos falar primeiro do adversário do Corinthians, cara. O Corinthians foi abastado aí no sorteio e teve muita sorte. E o adversário do Corinthians será Universidad Central, time da Venezuela, cara. Assim, geralmente a única parte ruim de enfrentar um time da Venezuela é porque você tem que viajar para altitude, né? Ou de vez em quando você tem uma logística muito ruim para enfrentar um time da Venezuela, então não é o caso do Corinthians, tá? A logística é ruim, né? Mesmo para ir para Caracas, mas o Universidade Central é um time de Caracas, então não é tão ruim assim, né? Poderia ser muito pior essa logística, mas o Corinthians vai decidir em casa, vai decidir na Neoquímica Arena. Então faz o primeiro jogo na Venezuela e faz o segundo jogo em São Paulo. Cara, o que a gente pode falar sobre este adversário aí do Corinthians, né? Cara, a Universidade Central é um time muito antigo, né? Foi criado ali no iniciozinho da década de 50, tá? Mas é um time que ficou muitos anos ali nas divisões inferiores da Venezuela, né? Chegou até a 4ª divisão da Venezuela, foi galgando aí, foi subindo aí recentemente ali, há uns 5, 6 anos atrás o time começou a melhorar, subir de divisão, chegou na primeira divisão, brigou para não cair nas últimas 2 temporadas. E nessa temporada a Universidade Central fez uma campanha histórica, tá? No torneio Apertura, eles foram os líderes, tá? Do torneio Apertura, terminaram na primeira posição. Então, isso, tá? No Apertura, essa campanha do Apertura foi o que praticamente deu a vaga pro Central na Libertadores, porque no Clausura, né, eles ficaram na 9ª colocação, tá? Não ficaram tão bem, mas lá na Venezuela é feita uma média, tá, entre os desempenhos do Apertura e do Clausura, e assim são designadas as fases para a Libertadores, quem tiver as melhores médias dos 2 campeonatos. E o Central ficou com uma dessas melhores médias e foi contemplado com essa vaga na pré-Libertadores, tá? Quem é o time do Central, cara? Tá? Esse time do Central é um time que jogou um futebol assim mais leve nesse torneio Apertura, mas no segundo turno eles caíram muito de produção
não conseguiram fazer tantos gols quanto vinham fazendo, principalmente seus pontas, né? Porém, Juan Zapata, o principal jogador do time, esse fez gol tanto aqui quanto na apertura, quanto no clausura, fez 16 gols no campeonato e foi o artilheiro do campeonato venezuelano. Ele deve continuar na Universidade Central, porém a gente não pode dizer do resto do time, tá? Cara, é o que acontece quando um time... Acontece isso aqui também, né? Quando um time que a gente não espera muito, né, faz uma campanha excepcional, os grandes vêm e acabam rapelando aquele time inteiro, né? Então já está acontecendo isso com a Universidade Central. Vai perder praticamente o time inteiro. Os jogadores que não tinham contrato até o ano que vem já decidiram não renovar o contrato, já foram para outras equipes, já receberam ofertas maiores, tiveram aumento salarial, perdeu muitos jogadores, então eles estão praticamente remontando o time inteiro nesse momento e vão já ter pouco tempo de treino para estrear na Libertadores contra o Corinthians. O próprio técnico da Universidade Central, que é o Daniel Sasso, só tem contrato até o final do ano. Eles estão tentando manter o Daniel, né, que, cara, desempenhou a melhor campanha da história da Universidade Central. Então é um treinador jovem, tem só 42 anos, ainda não tá certo de que vai continuar pro ano que vem, mas estão tentando renovar com ele. A Universidade Central não é um time tradicional, só foi campeão venezuelano uma vez, tá? Uma única vez. Foi lá em 1957, é um time que não tem torcida lá, não vai ter aquela pressão inteira. Eu vou até botar aqui o estádio em que eles jogam, tá? Eles jogam no estádio Universidade Central. O estádio próprio deles é um estádio olímpico, ou seja, tem aquela pista, tá? E tem uma capacidade para 25 mil torcedores. Não é aqui, esse é o estádio, tá? Para você corintiano que quer ir para Caracas, visitar ali o Universidade Central, esse aqui é o estádio, né? Tem outras fotos aqui. Universitário, tá vendo? Olha lá, a torcida deles assim não enche o estádio, não é um time de torcida, o estádio não é aquele caldeirão, né? É um estádio olímpico, então a torcida fica bastante distante. Então assim, o Corinthians pode ficar tranquilo que assim, mesmo jogando fora de casa, não vai ter uma pressão muito grande da torcida adversária, tá? A gente sabe que em Caracas tem uma altitude de 900 metros ali, não é nada demais, então o Corinthians vai ter essa certa tranquilidade para enfrentar o time do Universidade Central da Venezuela, tá? Quem o Corinthians pega se passar? Pelo amor de Deus, o Corinthians vai passar, né? O Corinthians vai passar e, como eu disse, o Corinthians entra direto na segunda fase, tá? E aí na terceira fase ainda não tá definido quem ele pode pegar. Ele pode pegar 3 times ali. Ele pode pegar o Bolívia 1, tá? Que é um dos times da Bolívia que vai se classificar, que será o San José ou o Blooming. Então pode pegar um time boliviano, pode pegar a altitude, ou pega El Nacional, tá? Do Equador, ou Barcelona de Guayaquil. Quem eu acho que vai passar desses 4 times, tá? San José e Blooming ainda estão brigando pela última vaga, né? No classificatório da Bolívia. Quem passar enfrenta o Nacional e quem passar enfrenta o Barcelona de Guayaquil. Eu acho que vai ser o Barcelona de Guayaquil. E se puder secar, você torcedor corintiano, secar o Barcelona de Guayaquil, é o time mais difícil da chave do Corinthians, é o Barcelona. Acredito eu que o Corinthians vai enfrentar o Barcelona, que é o favorito para chegar nessa terceira fase, assim como o Corinthians. Então deveremos ter Barcelona de Guayaquil versus Corinthians, valendo uma vaga na terceira fase da pré-Libertadores, valendo uma vaga na fase de grupos. Então assim, já tem que estar de olho, a comissão técnica já tem que estar de olho também no Barcelona, que é um time de certa tradição, um time equatoriano, também foi vice-campeão da Libertadores em 98, né? Perdeu pro Vasco aqui em São Januário, então é um time que merece atenção, chegou a eliminar o Fluminense recentemente da Libertadores ali em 2021, se eu não me engano. Eliminou o Fluminense nas quartas, pegou o Flamengo nas semis, então é um time que tem uma certa tradição recente em Libertadores, o Corinthians tem que ficar esperto. Agora vamos pular pro Bahia, cara. O Bahia, tá? Se lascou, não teve a mesma sorte que o Corinthians, né? O Bahia acabou pegando um time difícil, tá? Depois de 36 anos, o Bahia está de volta à Libertadores e o seu adversário será o The Strongest da Bolívia. Vai enfrentar altitude, cara. Infelizmente, nessa volta à Libertadores, o primeiro adversário do Bahia vai ser o The Strongest, um time que joga num dos estádios que fica com a maior altitude aqui no nosso continente sul-americano, né? Então o Bahia vai fazer a primeira partida na Bolívia, vai para La Paz, vai fazer lá na Bolívia e volta
para fazer aqui a sua decisão na Arena Fonte Nova, né? Então, o Bahia tem que se preparar muito bem, se puder chegar o quanto antes. Lembrando que, assim, quanto mais perto do jogo você chegar, pior, né? Alguns fisiologistas dizem que o ideal, né, é chegar muito tempo antes na Bolívia para que você possa se acostumar com a altitude. Se você não puder, geralmente os times brasileiros não podem chegar muito antes, né? Porque estão em fases de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Eles chegam na hora do jogo, tá? Os fisiologistas dizem, ou você chega muito antes ou você chega na hora do jogo. Vamos ver como é que o Bahia vai se planejar para chegar na altitude, né? A gente sabe que isso afeta muito o desempenho dos jogadores, dos atletas. O ar é mais rarefeito, tem menos oxigênio, então os jogadores acabam sentindo, né? Os jogadores que não estão acostumados com isso acabam sentindo demais. Vamos ver como é que o Bahia vai estar jogando no Campeonato Estadual e Copa do Nordeste, né? Então talvez seja melhor para o Bahia chegar antes lá em La Paz para se acostumar, se puder, né? Se a logística permitir, seria bom para o Bahia chegar lá em La Paz, que, cara, é uma altitude de 3.600 metros. É muita coisa, tá? Já já a gente vai falar do histórico dos times brasileiros lá. O que o Bahia tem que fazer, né, para tentar passar? O Bahia tem que sobreviver na altitude e aqui em Salvador resolver esse problema, né? Tentar tirar um empate lá ou perder de pouco, que só não pode ser goleada, né? Tomar um 4-0, um 5-0, porque aí fica muito difícil, né? Sobre o Strongest, né? Sobre o adversário do Bahia. Além da altitude, né? Cara, eu odeio altitude, cara. Eu acho isso um absurdo, mas enfim. Além da altitude, o Strongest tem 13 títulos bolivianos, tá? Nessa nova fase do torneio boliviano, eles já venceram 13 vezes. É um time muito tradicional, é um time de maior torcida da Bolívia, tá? É um time de camisa, diferentemente do adversário do Corinthians. O Bahia pegou um time de tradição lá na Bolívia, um time muito tradicional. E na América do Sul é um time que está acostumado a disputar Libertadores. Não é um time tradicional da Libertadores. É um time tradicional da Libertadores, mas não é um bicho-papão da Libertadores, tá? Então eles venceram esses 3 campeonatos bolivianos e mais 21 torneios dos antigos, né? Antigos torneios bolivianos lá. Eles venceram. E eles já jogaram muitos jogos na Libertadores. Eles já participaram 30 vezes. Essa vai ser a 31ª participação. Então por isso que eu falei que é um time tradicional da Libertadores, né? Jogaram 191 partidas. Venceram 66, 35 empates e 90 derrotas, tá? Essas vitórias, 90% dessas vitórias dele foram na altitude, tá? É difícil do Strongest ganhar times fora de casa. Aqui no Brasil eles venceram São Paulo recentemente, mas foi o único time brasileiro que eles venceram fora de casa aí recentemente, né? O elenco atual deles, né? A gente pode destacar ali o Brian Angulo, né? O Brian Angulo, que jogou aqui no Brasil, jogou no Santos em 2022, né? É um atacante que, cara, não é nada demais. Até no The Strongest ele não tem sido um destaque, né? Ele só fez 14 partidas nessa temporada, fez 3 gols só. Então, assim, eu destaquei o Angulo só porque a gente conhece ele, né? Ele tá lá no The Strongest. E, cara, o que mais deixa a gente ressabiado aí com esse adversário do Bahia é que, cara, há 11 anos os clubes brasileiros não conseguem vencer o The Strongest jogando em La Paz. São 11 anos, o último foi o Galo, então vai completar 12 anos, porque o Galo do Ronaldinho Gaúcho, né, o Atlético Mineiro, venceu em 2013. De lá pra cá, o The Strongest já venceu todo mundo. Foram 9 partidas contra os brasileiros aí pela Libertadores, tá? Com 7 vitórias e 2 empates, para você ver aí que os brasileiros realmente têm dificuldades lá, né? Em 2013 eles venceram São Paulo na altitude por 2-1. 2014 venceram o Furacão por 2-1 também. 2015 venceram o Inter por 3-1. 2016 empataram com São Paulo em 1-1. Em 2017 o Santos empatou com eles em 1-1. E de lá para cá todo mundo perdeu. O próprio Santos perdeu em 2021 por 2-1. O Atlético Paranaense tomou um 5-0 em 2022. Isso que o Bahia não pode deixar acontecer. Em 2023, eles venceram o Fluminense por 1-0, tá? O Fluminense foi com time reserva. E em 2024 venceram o Grêmio por 2-0. O Grêmio também foi com time reserva, né? Mas o Bahia não vai poder fazer isso. Então, sobre o estádio deles, né? É o Hernando Siles, tá? Um estádio muito tradicional. A seleção da Boliviana joga direto lá. Olha essa foto aqui, cara. Se liga nessa foto para você ver o tanto de montanha que tem lá. É realmente no topo do mundo. Os caras, mano, subiram muito para construir esse estádio, para viver lá em La Paz. Então esse é o estádio, um estádio grande. Não deve estar lotado, né? Um estádio que tem ali
uma capacidade para mais de 40 mil torcedores, mas deve estar cheio. Torcida do The Strongest tem número, eles têm números, é a maior torcida da Bolívia. Eles são ali de La Paz e é uma das maiores torcidas de La Paz. Então, assim, não é um estádio também que bote pressão, né? Também é um estádio olímpico, tem a pista aqui em volta, não é aquele caldeirão, mas o estádio deve estar cheio. E a principal dificuldade ali do Bahia não é a torcida, né? Não é jogar fora de casa por causa da torcida, é por causa da altitude. Cara, o Bahia, né? Se passar ali pelo The Strongest, né? O Bahia tem ali um sorteio ali um pouco mais tranquilo, tá? Se ele passar, ele vai enfrentar ou o Boston River ou Nublense. Boston River do Uruguai, Nublense do Chile. Então, inverso do Corinthians, né? O Corinthians pegou um time fácil na segunda fase, pode pegar um Barcelona de Guayaquil na terceira fase. O Bahia pegou um time difícil na segunda fase e deve pegar um time mais tranquilo na terceira fase. O Nublense chegou a enfrentar o Flamengo recentemente, né? Na Libertadores, e o Boston River também é um time do Uruguai, não tão tradicional assim. O Nublense também não é tão tradicional, é um time meio que emergente no Chile. Acredito que se o Bahia passar pelo The Strongest, ele tem ali o seu caminho pavimentado para chegar na fase de grupos. Comenta aqui embaixo o que você achou desses adversários, se você acha que os brasileiros vão chegar na fase de grupos, lembrando que o atual campeão, que é o Botafogo, veio da pré-Libertadores. Então, por que não? É possível, cara. Corinthians e Bahia podem sim ser os campeões em 2025? Comenta aqui embaixo, deixa sua curtida, se inscreva no canal para mais vídeos como esses. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!